Ok, boa noite. Entrando no ar com mais um resumo do dia. O seu Jornal da Noite da Causa Operária TV, 24 horas no ar. Nosso programa de número 1004, que traz como destaques as armas, foguetes enviados, um novo sistema de foguetes enviados pelos Estados Unidos para a Ucrânia e para atacar a Rússia, obviamente, e a resposta da Rússia diante dessa situação. Bom, nós vamos falar também aqui dos planos de saúde, que tem alta de até 43%, é a política de assalto geral à população, a política de terra arrasada, e são os mais idosos que vão pagar mais. Nós vamos falar sobre isso daqui. Bom, no cenário político, vamos destacar o racha aí, mais de uma centena de ativistas se desfiliando do PSOL. O pretexto é um protesto contra a chapa Lula-Alckmin e a federação com a rede. Mas nós vamos discutir um pouquinho, né, o que está por detrás dessa situação de gente que não rompeu antes, está rompendo agora. Por falar em política e na candidatura do Lula, vamos retratar aqui os amigos da onça, né? Capítulo, já perdi até a conta, é tanto amigo da onça do Lula, e o PSB, mais uma vez o PSB, em Santa Catarina, que armou e cancelou a ida de Lula àquele estado, criando um impasse aí, né, mais uma das muitas chantagens feita aí pelos socialistas de Araques do PSB. O ataque dos bolsonaristas aí no evento com Lula ontem em São Paulo, indicando aí um sintoma claro do clima que vai de polarização política, que vai tomar conta ainda mais do país no processo eleitoral. O PSDB, né, atacando Lula, depois que Lula disse que o partido que o PSDB já era, que o partido acabou, e no meio desse, para comprovar que o PSDB acabou mesmo, o PSDB hoje resolveu adotar, mais uma vez, adiar a decisão sobre a aliança aí com a candidata da terceira via, nesse momento, a senadora Simone Tebet. Bom, nós vamos falar disso, mas vamos destacar aí mais notícias, né, sobre a Rússia, sobre a guerra na Ucrânia, com, além da mobilização aí de armas, de foguetes dos Estados Unidos, vamos falar também do posicionamento da Suíça, que proibiu a Dinamarca de entregar veículos blindados à Ucrânia, né? Mostrando aí a crise, inclusive, entre países imperialistas aí da região. Bom, vamos destacar também aqui, entre outras notícias internacionais, a primeira pesquisa divulgada sobre o segundo turno na Colômbia, já mostrando o candidato da direita na frente. E é um recado muito claro para a esquerda brasileira. Vamos tratar desse tema aqui. Bom, tem mais notícias? Vamos falar também aí do aumento do número de mortos, né, diante da situação provocada pelas chuvas na Grande Recife, já passando de 120 o número de mortos, e estas e outras notícias vão ser comentadas aqui no programa de hoje, com a participação de você que nos assiste, com o companheiro Caio Túlio, que está comigo hoje na tribuna virtual. Boa noite, Caio. Boa noite, Antônio Carlos. Boa noite aos companheiros da Causa Operária TV, que acompanha aqui o resumo do dia. E vamos debater mais esse conjunto de notícias importantes do dia de hoje. Ok. Bom, eu saúdo aí a todo mundo que já está conosco aí nesse início de programa, pedindo a vocês que compartilhem aí, né? Chame o pessoal para assistir o programa conosco. Daqui a pouco a gente manda uma saudação, porque nesse começo de programa nós temos aí uma primeira breve notícia, né? Parece que nós, na semana passada, completamos 1000 edições da causa do... Nós completamos 1000 edições do programa Resumo do Dia, né? Já são quase 4 anos, são mais de 4 anos no ar, e superamos a marca aí de 1000 edições.
Bom, e nós mostramos aqui uma imagem do primeiro programa, onde a companheira que apresentava conosco aquela primeira edição, a companheira Percy, né, fez aí um chamado, um prognóstico, né, que era que a gente devia procurar ocupar o lugar daquele que é o jornal mais assistido, né, ainda hoje na TV brasileira. Bom, mas esse jornal, o famigerado Jornal Nacional, campeão nacional, quem sabe até internacional de mentiras, né, está perdendo absurdamente a audiência. Bom, vamos ver o que falou a companheira Percy há 4 anos atrás, mais uma vez, para depois a gente comentar essa situação atual da Globo. Da noite, e é o horário aí do glorioso Jornal Nacional. Então, se você protesta contra a Rede Globo, vem para a Causa Operária TV, assista o resumo do dia, que eu tenho certeza que você vai aproveitar muito mais a nossa programação. Enfim, vamos lá? Vamos lá. O tema que a gente selecionou para começar o programa é um tema que esteve na imprensa hoje. Opa! Beleza. Bom, vocês viram aí que a companheira Percy sugeria aí como um mote, né? E a gente falou, naquele momento lá, a gente falava muito disso daí, né? Que era vaticinando, aí, profetizando a falência do Jornal Nacional e o crescimento da nossa audiência. Pois bem, a gente ainda não cresceu tanto quanto a gente gostaria, né? E estamos longe de superar o Jornal Nacional. Mas o fato é que, enquanto a nossa audiência cresce, o Ibope registrou aí uma queda abrupta aí da audiência do Jornal Nacional. O pior quadrimestre da história do jornal. É isso mesmo. O pior quadrimestre da história do Jornal Nacional. As notícias dão conta do seguinte, que já no ano passado, em 2021, o Jornal Nacional registrou o pior índice de índice de Ibope no país em mais de 5 décadas. Né? E tudo indicava, né, já mostrava naquele momento, que a situação tendia a ser pior nesse ano. Pois bem, os dados do Painel Nacional de Televisão mostraram exatamente que o Jornal Nacional já tem o menor índice de audiência desde 1969 nesse quadrimestre. Né? A situação de audiência vem caindo significativamente. No Plano Nacional, Painel Nacional de Televisão, cada índice, cada ponto no Ibope equivale a 270 mil domicílios sintonizados. Manja, cada um pontinho no Ibope, 270 mil veículos, domicílios, né? Casas que estão assistindo aí, estão sintonizados nesse ou naquele determinado programa. Bom, e nesse primeiro quadrimestre de janeiro a abril de 2022, a média do Jornal Nacional foi de 21,4%. Né? Quer dizer, mostrando aí, já chegou, no ano passado, a média ruim do ano foi de 25,8%. Né? Nesse ano, 21,4%. Bom, o Jornal Nacional já registrou médias aí de mais de 60% de audiência. Né? Quer dizer, já chegou a momentos assim de pico, que a situação era... Bom, entre os piores resultados, só para a gente ter uma ideia, né, eram resultados muito melhores do que esse, né, nos últimos anos. Então, a situação está mostrando aí também, né, que a Rede Globo já não está mais com essa bola toda, né, capacidade aí de manipulação. É evidente, é uma máquina importante, um grande monopólio nas mãos da direita, né, uma peça importante do partido da imprensa golpista. Bom, e aí cabe a gente não só comemorar aí a crise da direita, né, do partido da imprensa golpista, do carro-chefe do partido da imprensa golpista, mas nós precisamos que você ajude a gente a aumentar aí a nossa audiência cada vez mais. Né? Nosso canal que já tem aí mais de 110 mil inscritos, né? E aí por isso a gente pede todo dia aqui, a gente reitera aqui, ajude a gente a compartilhar, divulgue aí a Causa Operária TV, o resumo do dia, né? Vamos aumentar a nossa audiência como parte da luta, né, pela defesa dos interesses dos trabalhadores, né, em defesa da liberdade de expressão, dos direitos democráticos do povo, coisa que você não vai encontrar na Globo, você não vai encontrar no Jornal Nacional, mas encontra por aqui.
Bom, e aí eu aproveito para saudar, né, o pessoal que já está conosco aqui, sou eu, o Marquês 81, o Felipe Rosendo, LC29, companheiro Fernandes da Silva, também por aqui conosco o Vanderlan Sambuque, ao vivo, chegando junto, o Ditador BR, o Lula Sem Chuchu, também participando conosco, a companheira Ana Matos, o nosso abraço, o Fabiano Miranda, o ao vivo que mandou aqui, né, o seu sticker, sua figurinha simpática, para inaugurar, né, incentivar você que está nos acompanhando a mandar também aí a sua contribuição, o seu superchat, a sua figurinha, com o seu comentário, e a gente divulga aqui. Né? E a gente reitera que você, se ainda não é membro do nosso canal, pode fazer como toda essa galera que está com o nomezinho em verde aqui no nosso chat, né? E tornar-se membro, fazer aí a sua adesão, contribuindo aí regularmente, mensalmente, com a Causa Operária TV. Né? Então, torne-se membro e, sendo membro ou não, mande aí a sua contribuição instantânea, né, que pode ser pequena, grande, média, do tamanho que ela for, para nós é importante. Quanto maior, melhor, né? Mas aqui a gente precisa muito que pingue aí a sua contribuição aqui na nossa caixinha, como fez agora também o Lula Sem Chuchu, né, que participa aqui diariamente do nosso programa. Bom, vamos seguir na pauta? Vou passar para o companheiro Caio para destacar um dos temas centrais do nosso programa de hoje, que é um verdadeiro assalto. Né? A gente poderia dizer aí que a população brasileira está sendo obrigada a colocar mãos ao alto, né? Porque é o reajuste dos planos de saúde, né, decretado aí pela Agência Nacional da Saúde, né? Agência Nacional dos Empresários da Saúde, dos tubarões da saúde. O Caio conta para vocês. Exatamente, Antônio Carlos. A gente já tinha noticiado aqui dias atrás que os planos individuais e familiares foi autorizado, né? Que necessitava de uma autorização do próprio Ministério da Saúde, um reajuste de 15,5% nos planos individuais e familiares do país. Agora, um grupo de pesquisadores mostrou que, além desse reajuste de 15,5% em todos os planos, reajuste anual, né, de 15,5% de todos os planos familiares e individuais, né, também os planos de saúde eles vão poder fazer um reajuste em todos os outros planos, que é o reajuste de acordo com o critério de idade. Né? Então, você tem pelo menos 10 faixas etárias, que quando você passa dessas faixas, o seu plano de saúde ele aumenta de valor, e isso vai até os 59 anos, e a partir dos 59 anos você cai na taxa anual, que é essa taxa que foi aprovada, por exemplo, nesse ano aqui, de 15,5%. Né? Então, até 59 anos tem 10 faixas, e a partir dos 59 anos, você tem o reajuste, só não, né? Porque o reajuste a partir dos 59 foi de 15,5%, só nesse ano aqui. Então, os pesquisadores, somando aí esses dois reajustes, o reajuste que vai atender essas 10 faixas, mais o reajuste anual, né? Você pode chegar aí a o reajuste por faixas, ele pode chegar aí no Brasil, segundo alguns pesquisadores estimam, pode superar até 40%, considerada a faixa etária mais velha dos clientes e a média dos convênios médicos. Outra coisa também, né, além dessa faixa, dessa situação, né? Também os pesquisadores eles mostraram que cerca de 6 milhões de pessoas no Brasil vão sofrer com com esse novo reajuste, que é os reajustes da passagem de faixa etária. Né? Então, 6 milhões de pessoas
vão ter seus planos aumentados por conta da idade, né? Passou da determinada faixa, né? O Brasil que tem aí no total cerca de 40 milhões de convênios médicos, né? De beneficiários de convênios médicos. Então tá aí a situação dos planos de saúde, que se valeram aí da crise, inclusive, né? Para lucrar extraordinariamente. Os planos de saúde afirmam que o problema foi o seguinte, que em 2021 eles não puderam reajustar, né? Teve um reajuste, segundo eles, teria um reajuste negativo, e por isso que eles lançaram aí um super reajuste, né? Um reajuste o maior desde a série histórica anual, né? De 15,5%. Desde 2000, você não tem um reajuste anual nos planos familiares individuais dessa magnitude de 15%. E segundo eles, então, eles estão repondo, né, esse valor que não pode ser reposto durante o período da pandemia, o que os pesquisadores também criticam, né, porque houve sim, durante a pandemia, os reajustes dos planos individual e familiar. Então tá aí, mais 6 milhões de pessoas estão sujeitos não, né, terão os planos reajustados, passando de faixa etária, e o que vai tá encarecendo, né, completamente os planos de saúde. Isso sem contar os planos que são planos que você faz a partir de empresas, né, que esses não estão contados na lei, e esses sim podem também, podem e terão, né, o reajuste que é feito aí de acordo com a negociação dos planos com as próprias empresas do conveniado, né? Então, você tem esses vários tipos de plano de saúde, todos eles estão dilapidando, né, o patrimônio aí de um setor da população, sobretudo da classe média, né, a pequena burguesia, está tendo que pagar muito mais caro pelos péssimos serviços de saúde privados no Brasil. Eu voltei falando com a máquina desligada. Então, mas de volta, o companheiro Caio aí denunciando o roubo, né, o gigantesco roubo de milhões de pessoas. Né? Imagina reajuste de 43%. Né? Nenhum salário subiu nem perto disso daí. Né? E o problema, os planos de saúde, é que eles são. Milhões de trabalhadores foram, nos últimos anos, aí, forçados pela deteriorização da rede pública de saúde a fazer todo tipo de plano, né? E quanto mais velho vai ficando a pessoa, a facada dos planos de saúde é maior, justamente no momento que as pessoas mais dependem desse tipo de assistência, né? Bom, mas vamos em frente na nossa pauta. É preciso aí mobilizar, denunciar essa política, porque a ofensiva da direita ela é total. Bom, e para impedir a denúncia de toda essa situação, a luta, né, contra um regime que vem devastando a economia nacional, assaltando o bolso do trabalhador, provocando a maior crise de desemprego da história do país, o maior retrocesso das condições de vida da imensa maioria da população. Uma das armas da direita é a censura. E justamente o vice-presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, ele que vai presidir o TSE no período das eleições, vai estar à frente, pelo sistema de rodízio, aí, na frente do TSE, entre os ministros do próprio STF, como é o caso dele, ele vai presidir aí o processo eleitoral. Bom, numa palestra feita para embaixadores, né, para diplomatas estrangeiros interessados em acompanhar as eleições no Brasil, ele anunciou aí que que a justiça está preparada para fazer o combate das notícias fraudulentas divulgadas por redes sociais que influenciam o eleitor, serão caçadas.
né? Inclusive que poderão dar lugar à cassação do registro de candidatos que as tenham vinculadas. Bom, o TSE, né, como já vem fazendo, com esse tipo de medida, se arvora com poderes até divinos, né, totalmente superiores, de dizer quem está mentindo e quem não está mentindo. Né? O TSE tem o dom da verdade. Né? Por exemplo, a Rede Globo, o TSE, com certeza, nunca incomodou e nunca vai incomodar, né? Essa máquina de mentiras, né, que é a TV Globo, que são todos os monopólios da imprensa golpista, os grandes jornais. Isso aí não tem incômodo, né? Não tem transtorno. Ninguém vai criticar a Globo por mentir, né? Sendo que todo mundo sabe que, ainda mais no processo eleitoral, a Globo e toda a grande imprensa são máquinas de mentira, máquinas de falsificação de informações. Né? O que estamos vendo aí é o seguinte: Bom, o companheiro Antônio Carlos teve um probleminha aqui de conexão, daqui a pouquinho ele está de volta, mas a gente vai seguindo aqui no programa. E eu vou continuar na próxima notícia. Até o companheiro Antônio Carlos voltou, não sei se já está. Bom, então eu vou passar para ele, ele conclui a notícia que ele estava falando. Ok. Tivemos um probleminha aqui justamente na internet, de repente, porque a gente estava denunciando aqui, né, a máquina de pressão que o TSE. Bom, é bom lembrar que essa censura ela vem funcionando, tem um esquema montado, né, inclusive com as grandes redes, né, os grandes monopólios das redes sociais, para estabelecer a censura. Há poucos dias atrás, né, o próprio YouTube censurou uma transmissão nossa, né, que vinha onde havia os companheiros correspondentes nossos estavam falando diretamente da Rússia, né? E o programa teve aí cortes. Já mais de uma vez, né, o YouTube, por exemplo, colocou aí mensagens, né, restritivas do acesso aos nossos programas, né, considerando que a transmissão, aquilo que a gente fala, não deve ser falado, porque todo mundo sabe que a imprensa internacional tem um conluio, né, junto com as redes sociais, os grandes monopólios, para não divulgar, a não ser aquilo que o imperialismo queira que seja divulgado. No Brasil, nós temos, né, que verdade é aquilo que a direita quer divulgar. Verdade é o que aparece estampado na Folha de São Paulo, no Globo, no Estadão, no Correio Brasiliense, né, nos grandes jornais da imprensa burguesa que se espalham aí pelo monopólio que se espalha pelo país, né, nas redes de TV e assim, que pertencem a meia dúzia de famílias. Né? E mentira é tudo aquilo que contraria, né, a vontade desses senhores. Né? Então, obviamente que nós temos que... O pretexto, e muita gente da esquerda apoia essa política, dizendo que é para combater as chamadas fake news dos bolsonaristas, né? Mas, obviamente, que isso aí é um instrumento de um regime ditatorial que pode dizer quem está falando a verdade ou quem não está falando a verdade. Nós não reconhecemos essa autoridade nem no TSE e seja lá quem for, né, no judiciário golpista, profundamente comprometido, né, com a defesa do regime político, corresponsável pelo golpe de Estado, pela prisão do Lula e por outros atos de arbitrariedade que vem sendo cometido nos últimos anos. Bom, vou devolver para o Caio, né, vamos seguindo na pauta política, falar aí de uma crise no PSOL, um racha no partido. Com você, Caio. Exatamente. Bom, o PSOL aí entrou em crise, né? Novamente, a gente já havia aventado aqui em outros programas esse problema da crise no interior do PSOL. E no dia de hoje, um grupo de integrantes do PSOL, né, cerca de 100 integrantes, assinaram um documento num site próprio, um documento que é uma ruptura, né, com o próprio PSOL, um documento que tem como das pessoas que assinam, né, que estão rompendo com o PSOL, o Plínio de Arruda Sampaio Júnior, que é um
uma liderança, vamos chamar assim, né, do PSOL, intelectual do PSOL, economista, se não me engano. Eles anunciaram, portanto, a sua desfiliação da sigla por meio de um documento, uma carta, né, intitulada Ruptura com o PSOL. 100 pessoas assinam a carta e, dentre as justificativas, né, para a política de saída do PSOL, de rompimento com o PSOL, eles destacam duas coisas. A primeira coisa seria o apoio à candidatura Lula e Alckmin, né, a chapa Lula-Alckmin. E a segunda coisa seria a federação com a rede, né, que, segundo eles, marcariam aí que o PSOL abandonou, supostamente teria abandonado na cabeça deles, ou pelo menos o que eles argumentam, com essas duas políticas, o PSOL teria abandonado aí a sua concepção, que, segundo eles, o PSOL teria, de superação da ordem burguesa, né, para priorizar aí as eleições. Segundo eles, o PSOL está apenas procurando aí se apoiar desesperadamente no PT, né, para eleger, para não perder o fundo eleitoral do próximo ano. Bom, tá aí um processo, uma coisa, uma crise no PSOL que já se expressou também, né, já havia se expressado na forma da disputa interna entre apoiar a candidatura ou lançar uma candidatura própria, em que os setores mais direitistas do PSOL, né, que aparentemente se colocam como se fossem esquerdistas, né, estando à esquerda do PSOL, mas que na verdade estão à direita, né, dentro dessa política, como por exemplo a Luciana Genro, a gente viu aí uma foto dela mostrando a sua contrariedade de estar do lado do Lula, né, dá para ver pela cara. Embora eles se apresentem como ultra-esquerdistas, são uma ala, né, ou várias alas, né, porque mais corretamente são várias alas. Então aí a direita, né, inclusive, mas eles apresentaram aí a possibilidade, a política, né, que rachou o partido entre apoiar a candidatura popular do Lula ou lançar uma candidatura própria, né, que teria aí mais a ver com os interesses da própria burguesia, ao invés de você criar, lutar, né, como por uma política de unidade da esquerda por Lula presidente, né? Essa política dominou o PSOL do ano passado até agora o início do ano, né? E essa ala aí, que pretende uma aliança eleitoral com o PT, não porque eles sejam também muito esquerdistas ou tenham nenhum empenho na candidatura, porque a gente vê que eles não têm nenhum empenho na candidatura Lula, né? Mas também tem a ver com essa coisa que os próprios pessoas que estão rachando aí com o PSOL denunciaram, que é essa política aí de você se eleger a todo custo, né? Tá aí, mas tá aí provavelmente outras crises no interior do PSOL, né? Vão se colocar no próximo período, né? Dentro, principalmente sobre essas alas mais à direita, né? Que se apresentam como esquerdistas, mais esquerdistas, né? Teriam aí. E no final, que é também curioso, no documento deles, né? Eles terminam esse documento, depois das assinaturas, né? Eles criticam, dizendo que o PSOL já não cumpre mais o papel que teria um dia cumprido, né? Quando foi formado, né? Que ter uma política contrária à conciliação de classes, que o PSOL nunca teve, de fato, né? Mas ele, segundo eles, teria, mas já agora não tem mais, né? Já está superado completamente. Então você vê que também tem uma coisa dúbia, né? Embora eles estão num lado direitista, eles são contrários a uma unidade da esquerda por Lula presidente, mas também eles denunciam alguns caracteres, né, que são corretos no caso do PSOL, que já abandonou completamente a luta pela independência de classe, pelo socialismo, qualquer coisa que vale. E também eles terminam aí elogiando o ecossocialismo ou a extinção, né? Não sei exatamente como
que eles colocam isso daí. Então tá aí mais uma crise do PSOL, e a gente considera que outras crises no interior desse partido ainda vão se manifestar, né? Até esse período aqui de luta intensa que vai ter da burguesia contra a candidatura Lula, e muitos desses pseudo-esquerdistas vão aí, a título de crítica, mas na verdade vão se colocar contra a candidatura Lula em favor aí da pressão da burguesia. É isso aí. E o tiroteio, né, contra a candidatura do Lula vem de todos os lados, né? O PSOL, que demorou meses, aí ficou cozinhando, né, para se pronunciar a favor da candidatura do Lula, o fez, né, em cima de interesses meramente eleitorais, e essa ala que está se afastando é uma ala que não está na disputa eleitoral mais direta, né? São professores universitários, alguns setores mais da esquerda, mas com certeza vão ver que a crise vai se aprofundar e atingir outros setores no próximo período. É bom lembrar que esses elementos que estão saindo aí, como o Caio destacou, não são tão esquerdistas assim, né? Eles não ficaram contra, por exemplo, a aproximação com a Rede, com o PDT do Ciro Gomes, quando se tratava, por exemplo, de fazer campanha para o Boulos, né? Quando o Boulos aí estava roubando o lugar do PT. Né? Eles estão saindo agora porque não querem apoiar o Lula, né? Porque eles têm compromisso com setores da direita, nas universidades, etc., etc., que impedem que esses setores aí apareçam vinculados à campanha do Lula, que vai sofrer um malho, né, da direita. E o negócio dos pissolistas é não brigar com a direita. Né? Por exemplo, nós do PCO não concordamos de maneira nenhuma com a candidatura do Chuchu, né, do Alckmin. Mas nós nós estamos junto com os trabalhadores, com as organizações de luta, e vamos brigar, né, no interior da mobilização da candidatura do Lula. Não só criticamos essa candidatura, vamos defender a candidatura do Lula contra as traições que vão acontecer e que já estão acontecendo. Bom, e eu queria destacar nesse sentido, né, que os golpes têm sido muito dessa ala direitistas, e a gente não tem que fugir do combate, não. Nós temos que estar junto com o Lula, junto com os trabalhadores, e denunciar o que está acontecendo. Por exemplo, nos dias de amanhã e depois estava prevista uma viagem do Lula a Santa Catarina. Lula que foi ao Rio Grande do Sul participar de atividades. Mas veja só o que aconteceu. O aliado, né, aliado aqui entre muitas aspas, né, os socialistas, também coloca aspas nisso, do PSB de Santa Catarina, deram um jeitinho de cancelar a ida de Lula ao Estado. Né? Tudo isso porque o pessoal provocou aí toda uma crise, né? Uma chantagem dos socialistas, como aconteceu em outros estados, né? No sentido de cobrar do Lula um apoio a um candidato que o PSDB, o candidato do Lula aí no estado, tem uma foto aí na produção, o PT, o Lula está apoiando aí um candidato do próprio partido, que é o Décio Lima, ex-deputado, né? Mas os PSBistas, né, os socialistas de Araque do PSB, querem que o PT apoie, que Lula apoie o senador Dario Berger. O Dario Berger, que até semana passada, poucos dias aí, antes da janela eleitoral, estava no MDB. Né? É um político do MDB, golpista, né? Tá aí o Lula ao lado do candidato do Décio Lima, né, ex-deputado. Bom, diante dessa situação do impasse, né, que o PSB que está criando em vários estados, né, acabou que não houve um entendimento, né, e aí o próprio senador declarou o seguinte, que pediu, não chegamos ao entendimento com outros partidos, disse ele. Por isso, a minha solicitação é para que o Alckmin não vá a Santa Catarina, até que haja uma solução. Quer dizer, o Alckmin é usado aí como instrumento de chantagem, né? Como se o Alckmin fosse em algum lugar e conseguisse algum voto. Né? Que se ele fosse tão bom de voto assim, ele estava candidato à presidência da República. Né?
Ele que foi presidente do PSDB, que foi candidato a presidente da República pelo PSDB e teve menos de 5% dos votos, né? Eu não tive tempo de olhar, mas deve ter tido aí 2% em Santa Catarina, né? Uma votação irrisória, né? Isso naquela época, com toda a máquina do PSDB. Bom, agora, o Alckmin já não tem prestígio há muito tempo, nem tinha. Em São Paulo, imagina que foi chutado para fora do PSDB, né? E que está aí se amparando no Lula, usando o Lula de bengala, né? Para tentar aí se recompor politicamente, participando, né, desse esquema de chantagem do PSB contra o Lula, né? Contra a campanha do Lula num estado importante, que é o estado de Santa Catarina, né? Que foi um estado, se eu não me engano, um dos maiores índices de votação do Bolsonaro em todo o país, em Santa Catarina, né? Então, a política, fica aí mais um estado que deixa evidente a política do PSB, que não é apoiar o Lula coisíssima nenhuma, mas é procurar tirar vantagem, chantagear para tirar vantagem do Lula. Veja-se, por exemplo, o caso de São Paulo, né? Onde o candidato do PT está na frente nas pesquisas, né? Uma série de pesquisas até indicam que teria alguma chance, né, de que o Haddad, aí, quem sabe, até ganhasse no primeiro turno com uma possível desistência do Márcio França, que aparece em segundo lugar nas pesquisas, e o PSB, nananina não. Né? O França declarou que quer ser o candidato da terceira via, né? E que esse negócio de apoiar o PT é uma definição ideológica da direção nacional, mas que ele não quer saber disso daí, ele quer ser a terceira via em São Paulo. Quer dizer, o PSB só apoia o Lula, só se apoia, divulga o nome do Lula, onde isso lhe ofere vantagens e interesses imediatos. É o caso de Pernambuco, né? Onde a candidata, que era do PT, aparecia disparada na frente nas pesquisas eleitorais, a Marília, e ela acabou saindo, né? Marília Reis saiu do PT, né? Foi para um partido de direita, mostrando também o oportunismo dela, e o PT está aí defendendo aí a família Campos, né? A máfia do PSB de Pernambuco, os oligarcas do PSB, num partido que eles estão lá em terceiro, quarto, quinto lugar nas pesquisas de intenção de voto, tão mal que eles estão das pernas, né? É só chantagem, né? É só tentativa de, como eu disse, usar o Lula como muleta. Bom, devolvo para você, Caio, para você falar do que aconteceu ontem em São Paulo, das provocações realizadas contra uma atividade que contava com a presença do ex-presidente Lula, o candidato da esquerda nas eleições. Com você, Caio. Exatamente, dando uma palhinha do que vai ser a campanha eleitoral, né? Então a gente tem que observar bem esses fatos. O presidente Lula, ele esteve ontem, né, no Teatro da Pontífica Universidade Católica, em São Paulo, lá no Tuca, da PUC de São Paulo, porque foi feito o lançamento de um livro que conta aí com cartas, né, que foram reunidas, que foram direcionadas ao ex-presidente Lula durante o período que ele estava de greve. Desculpa, perdão, ele estava preso, né, não em greve, mas preso. Bom, no lançamento desse livro, o próprio presidente Lula esteve presente e lotou, né, o teatro. Teve várias outras personalidades do próprio PT e também artistas e tudo mais no lançamento do livro. Só que o que se destacou foi o seguinte: um conjunto de provocadores bolsonaristas que apareceram na atividade das mais variadas formas para atacar a candidatura do ex-presidente Lula, o próprio ex-presidente Lula, né? E as pessoas que estavam participando do evento. Então teve, ao estilo daquele Mamãe Falei, né? Aquele cidadão que foi caçado, inclusive, o pessoal apareceu lá para fazer tipos de reportagem provocativa, né, com os militantes, mas não só. Também outros grupos de pessoas que se juntaram, cerca de 20 pessoas que ficaram próximas do evento,
para atacar, para xingar, né? Para intimidar as pessoas que estavam presentes no ato, né? E outras pessoas também foi denunciado, né? De pessoas que passavam de moto, também intimidando e xingando as pessoas que estavam no evento, né? Então está mostrando aí o modus, a forma como opera a direita e como vai operar. Isso aqui vai se intensificar, né? Vai ser só isso, né? Tem que tomar cuidado. Eles estão pretendendo efetivamente atacar a mobilização de esquerda para intimidar a população, não permitir que as pessoas saiam às ruas e defendam a candidatura Lula. Então, está mostrando aí qual que vai ser o clima da campanha eleitoral, né? Vocês imaginem, né? Se a gente permitir esse clima, a gente lembra o que aconteceu quando a direita saiu às ruas, né? Principalmente no período do golpe, né? E a esquerda ficou amedrontada, né? O que aconteceu? O pessoal saiu batendo em pessoas de esquerda. Teve gente que apanhou até só porque estava com uma camisa vermelha, a gente lembra disso. Então, é esse clima, essa metodologia que a extrema-direita pretende, a extrema-direita e a direita, né? Pretendem implementar aqui na campanha eleitoral. Não, a gente não pode cair nessa provocação, né? No sentido de que nós não podemos ficar com medo, é preciso sair às ruas e expulsarmos nós, a direita e a extrema-direita, das ruas, né? Não ficar acanhado ou amedrontado com essa política. Então, mas esse fato aí, né, de se juntar um grupo de extrema-direita para hostilizar as pessoas que estão participando do evento, mostra qual que vai ser a metodologia que a extrema-direita vai usar para intimidar a população. Mais uma forma, né, de tentar aí retirar votos da candidatura Lula, desmobilizando pela força, né, a população. Ok, eu, eu já emendo com outra notícia que para falar da direita, né, mostrando o chumbo grosso que vem por aí, né? E como destacou o companheiro Caio, é preciso reagir, né? É preciso colocar a campanha nas ruas, é preciso organizar aí, inclusive para botar a direita para correr, né? Que é isso que tem que ser feito com a direita, inclusive diante de provocações, a esquerda tem que estar organizada, né? Tem que ter condições de reagir, né? De impor a vontade da maioria do povo, né? E impedir esse tipo de que haja maiores consequências para esse tipo de provocação, né? A direita, se correr, né, o bicho pega, mas se enfrentar, o bicho foge, né? Porque essa direita ela é frouxa, né? E ela não tem condições de enfrentar a militância da esquerda, dos sindicatos, da CUT, do MST, né? Então é preciso organizar amplamente esse movimento. Bom, eu destaco aqui o ex-presidente Lula fez um pronunciamento profundamente acertado, né, na terça-feira, justamente aí nessa atividade no lançamento do livro Querido Lula, dizendo que o PSDB é um partido. Vou até ler a frase do Lula, né? Ele disse o seguinte: me prenderam achando que a gente ia ficar mais fraco. E a verdade é que vocês fizeram eu sair da cadeia muito mais forte do que quando eu entrei. Eles achavam que iam banir o PT. Uma vez teve um senador do PFL que disse que era preciso acabar com essa desgraça do PT. O Jorge Bonhaus, disse o Lula. Segundo ele ainda, o PFL acabou. Agora quem acabou foi o PSDB, né? E, então, diante dessa declaração do Lula, né, a declaração mostrando aí a crise, né, que é notória, é pública do PSDB, né? O PSDB que viu aí o Dória pular fora da candidatura porque não tinha apoio dentro do próprio partido. O Aécio Neves, que está liderando uma campanha para que o PSDB lance um candidato próprio, e todo mundo reconhece que essa articulação do Aécio é para favorecer a direita e para implodir o PSDB.
né? O PSDB, o Aécio virou aí um bolsonarista, né? Dentro do próprio partido que ele foi candidato a presidente. Então, e se isso não é um partido morto, que acabou, né? Então precisaria dizer o que é. O PSDB, que foi um dos maiores partidos da direita ao longo das últimas décadas e que agora está discutindo aí se vai entrar na vice, né, de uma candidata que a burguesia está procurando inflar de maneira artificial, né, mas de um partido também totalmente dividido, que é o MDB, mostrando aí a falência da direita. Bom, mas diante da declaração do Lula, né, lideranças, aí, chefes, né, do PSDB procuraram reagir. Por exemplo, o próprio Aécio Neves, né, protestou, dizendo que a declaração do Lula era arrogante. Né? Então, se você vê um defunto e diz que o defunto é morto, isso aí seria uma arrogância, né, da sua parte, porque que o PSDB está morto, né, o próprio Aécio sabe mais do que ninguém. Bom, e o PSDB acabou publicando uma nota, né, reiterando essa ideia de que a declaração do Lula é arrogante, desrespeitosa com o PSDB. E mais ainda, o PSDB defendeu na nota, né, a sua política golpista, né, atacando diretamente vários dirigentes do PSDB, atacaram o PT, dizendo que tinham sido os governos do PT que levaram o país para o buraco, né, e defenderam a política, por exemplo, como o impeachment da presidenta Dilma, toda uma parcela dos crimes, né, que o PSDB esteja à frente no último período. Essa situação mostra que a ilusão, né, de setores da esquerda de que o PSDB vai ser ganho, de que o Lula vai trazer aí gente do PSDB, né? Só os mais moribundos do PSDB teve declaração do Aloysio Nunes. Mas que eleitorado, que apoio tem o Aloysio Nunes? Absolutamente nenhum. Menos do que o Alckmin, que já é uma coisa ruim, né? Então, obviamente que vem chumbo grosso por aí, a direita está articulada, e é óbvio, essa direita, né, o imperialismo, prefere, em último caso, se não vingar a alternativa da terceira via, né, que eles estão trabalhando ainda por isso, né, da candidatura identitária, que sirva pelo menos para tirar voto do PT, eles vão estar tudo juntinho com o Bolsonaro, né, contra Lula, contra a esquerda e contra o povo brasileiro. Bom, a gente segue na pauta, porque a hora está passando, nós temos que chegar rapidamente aqui no noticiário internacional. Então, tem mais uma sobre o PSDB, quem vai falar para vocês é o Caio. Exatamente. Rapidamente, né? Em uma reunião entre o PSDB e o MDB, o PSDB negocia aí o apoio à candidatura da Simone Tebet, né? Segundo a imprensa capitalista, em uma reunião, né, que contou com a presença aí do presidente do PSDB, o Bruno Araújo, e quadros como o Eduardo Leite, né, que é ex-governador, e também que se colocou como pré-candidato a presidente, o Tarso Gereissati e o próprio Aécio Neves. Segundo a imprensa, nesse encontro com os representantes do MDB, eles propõem, né, o PSDB, o apoio à candidatura da Simone Tebet em troca, né, de um apoio em 3 eleições estaduais fundamentais, que é Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Pernambuco. E, inclusive, com a possibilidade de se indicar aí o Tarso Gereissati, do PSDB, a vice da candidatura da Simone Tebet. O que, como o companheiro Antônio Carlos falou, o Aécio Neves, que esteve presente no encontro, ele reafirmou que gostaria e que quer uma candidatura própria do PSDB. Bom, então eles querem que, para acontecer esse apoio, né, no Rio Grande do Sul, que o MDB apoie o que era presidenciável, né, Eduardo Leite, à reeleição, né, e que o deputado estadual Gabriel Souza, que seria o concorrente pelo MDB,
que ele apoie, então, o Eduardo Leite. E no já em Pernambuco também o PSDB tem por intenção lançar uma candidata chamada Raquel Lira, e que o deputado Danilo Cabral, do PSB, vê que é tudo, o PSB está envolvido em várias coisas, o PSB, só que o MDB pretende apoiar, né, o candidato do PSB, que é um deputado federal, Danilo Cabral, e que, então, o MDB não apoia o Danilo Cabral, mas a candidata do PSDB. Então, está aí essa negociação, né? O PSDB que ficou sem candidata à presidência quando Dória desistiu, né? Colocou aí a sua candidatura para fora, e agora está essa crise aí bastante grande no PSDB, um partido que está se desfazendo. Mas é isso daí, então tá aí a política do PSDB, né, para a terceira via, onde eles estão tentando aí se integrar a terceira via com a Simone Tebet, em troca também de alguns apoios nos estados. É o toma lá da cá, né? É assim que negociam aí as máquinas da burguesia, com certeza está rolando aí discussão de dinheiro, de fundo de campanha, né? E também vai ficando evidente para que serviu a CPI, né? A CPI serviu para projetar aqueles elementos que agora vão ser candidatos da direita. Simone Tebet e a figura do PSDB na própria comissão, que era o senador Tasso Gereissati. E tinha gente da esquerda que dizia que a CPI ia derrubar o Bolsonaro, né? Só sendo otário, né? A CPI, no máximo, fez aí projetar, né, os políticos desprestigiados da burguesia que agora vão ser candidatos e tentar tirar voto do Lula, quem sabe até para eleger o próprio Bolsonaro. Pelo menos é o plano deles. Bom, vamos acelerar aqui a última nota nacional. Destaque, chegou aí a 120 o número de mortos nas chuvas na Grande Recife, mas ainda há pelo menos 4 desaparecidos, segundo os dados oficiais. Quer dizer, uma tremenda matança, né? Uma situação de muito sofrimento da população. São mais de 7 mil desabrigados, né? E isso contabilizados oficialmente, mostrando aí a gigantesca crise, né? A situação que, como a gente destacou aqui no acompanhamento dessa situação, é o resultado, né, da política do regime golpista, de corte de verbas, de falta de obras de saneamento, de proteção aí às enchentes, né? É a política do país, do país que anda para trás sobre o regime golpista. Bom, vamos entrar na nossa pauta internacional. Atenção aí, produção, com as nossas imagens aí, né? Porque agora vamos falar da Rússia, né? E aí eu acho que eu inverti. Eu vou chamar aqui o primeiro tema e depois eu passo para o Caio também, para logo na sequência vamos falar aqui, dar vários destaques da notícia internacional, né? Nós que ainda estamos com problemas de receber aí os boletins dos nossos companheiros na Rússia, pelo tratamento de saúde e deslocamento, né? Os companheiros estão se restabelecendo em uma nova região, né? Provavelmente amanhã nós vamos ter aí notícias diretamente da Rússia, mas nós temos informações importantes, né? Que, bom, primeiro, o destaque do dia de hoje foi, sem dúvida nenhuma, o anúncio, né? O Biden anunciando um novo pacote, oficialmente um novo pacote de assistência militar à Ucrânia. Bom, e no meio desse novo pacote, desse anúncio, o Biden primeiro desmentiu, depois reafirmou a informação de que a Ucrânia estaria recebendo, né, um sistema de lançamento de foguete, né, sistema esse que seria capaz de atingir a Rússia, né, quer dizer, fornecer aí ao Zelensky, né, e às forças ucranianas aí, repleta de nazistas, condições para atacar a Rússia. Bom, diante dessa situação, o Sergei Lavrov, né, que é o secretário de Relações
exteriores, chanceler da Rússia e outros dirigentes, né, acusaram os Estados Unidos acertadamente de estarem aí tentando promover uma nova provocação, né? E nas palavras do porta-voz do Kremlin, o Dmitry Peskov, né, a declaração foi textualmente a seguinte: acreditamos que os Estados Unidos estão deliberadamente jogando gasolina no fogo. Os Estados Unidos estão, obviamente, mantendo a linha que lutarão contra a Rússia até o último ucraniano. Porque os Estados Unidos estão fazendo a Ucrânia de bucha de canhão, né? E, apesar do enorme retrocesso, nas últimas horas, por exemplo, se intensificou aí uma situação, a imprensa internacional vem dando conta de que mais de 15 mil, né, entre 15 e 16 mil soldados ucranianos estariam encurralados, né, na região de Lugansk, próximo a Severodonetsk, cidade que caiu sob o controle dos russos, né, e que haveria na região 15 mil soldados que estão cercados, né, porque as tropas russas cercaram por todos os lados, e cuja única saída para eles seria se entregar, né, como demorou para acontecer, e aconteceu em Mariupol, lá na usina de Azovstal. A situação é de um retrocesso, né, em toda aquela região das forças ucranianas. Depois da derrota dos batalhões nazistas lá em Mariupol, a situação está ficando cada vez pior. Bom, e a política de fornecer armas mais pesadas, né, com esse tipo de alcance, é uma medida de alto perigo, né? A tentativa dos Estados Unidos de tentar restabelecer, sem condições de enfrentamento real às tropas russas, oferecer armas, né, de ataque mais pesado, foguetes que poderiam chegar aí a distância de 80 quilômetros, né? Então, os representantes do governo da Federação Russa trataram aí de se pronunciar, né? Porque a declaração foi feita justamente ontem, num artigo publicado no New York Times pelo Biden, né, no qual ele afirmou que fornecerá sistemas modernos de armamento para a Ucrânia, né? Quer dizer, mostrando aí e aí os detalhes depois apareceram na imprensa internacional que se tratavam aí de foguetes. Bom, o Ministério da Defesa russo anunciou, diante dessa situação, que forças nucleares estariam realizando exercícios, né, na província de Ivanovo, a nordeste de Moscou, né? Isso para divulgar o seguinte, que a Rússia está se preparando aí, né, que é uma situação perigosa, né, que é uma situação que coloca aí a necessidade da Rússia reagir com maior intensidade, né, porque os sistemas de foguetes e munições, né, estariam incluídos num pacote de 700 milhões, né, que deve ser, estava para ser divulgado, hoje foi divulgado pelo governo norte-americano, né? Bom, é preciso, está correto a Rússia de reagir a essa situação, né? E o vice-chanceler disse o seguinte, o vice-chanceler russo: quaisquer remessas de armas que continuem, que estejam em ascensão, aumentam o risco de um desenvolvimento da guerra e de um enfrentamento ainda maior, né? Quer dizer, a Rússia, procurando se precaver dessa situação, né, tomando as medidas aí, porque a ameaça dos Estados Unidos, como disse o porta-voz do Kremlin, é levar a guerra até o último ucraniano, né? Querem levar o povo ucraniano a um sacrifício que se mostra uma guerra perdida, né? Mas é a guerra que o imperialismo leva adiante contra a Rússia, né, e contra todos os povos daquela região, contra, inclusive, os povos ucranianos. Bom, passo para o Caio para destacar aí a posição da Suíça. Quer dizer, está começando a haver umas dissensões entre o bloco imperialista diante da crise que a política do imperialismo norte-americano vem provocando naquela região, né, Caio? Exatamente. Só uma notinha breve: a Suíça ela proibiu, né, de entregar blindados comprados aí pela
a pedido da Dinamarca, né, para a Ucrânia, né? Então a Suíça afirmou que sua política, né, no seu país é proibido vender armas, né, ou exportar armas para países em guerra, e a Ucrânia é um deles, então eles não vão entregar, né, passar os veículos blindados que foram comprados anteriormente naquele país a pedido da Dinamarca, né, que seria dirigidos aí ao conflito para a Ucrânia, né, mostrando exatamente isso que o companheiro Antônio Carlos falou, né, de extensão, né, de setores que não se alinham aí completamente à política do imperialismo, né? Então tá aí a Suíça proibindo, né, entregar armas para a Ucrânia nesse período de guerra. Ok. Agradecer aqui o superchat do companheiro Marlon Silva, né? Pedir a vocês aí que contribuam conosco, né? Colabora aí com a caixinha do PCO, né? O canal, a rede aqui Causa Operária, a serviço, né, de informar a realidade, né, e denunciar toda a política de ocultamento, de mentira do imperialismo e da imprensa capitalista diante dos acontecimentos na Rússia. Então, contribua aí, né? Faça como o Marlon, mande aí a sua contribuição, o seu superchat. Vamos dar umas rapidinhas aqui. A minha rapidinha inicial é que o próprio Lavrov, né, o chanceler russo, disse que denunciou a demagogia do Ocidente, né? Hoje a gente viu aí, teve pronunciamentos até do Papa pedindo a liberação dos grãos, né, da produção agrícola para ser exportada da Ucrânia. Bom, o Lavrov falou o seguinte, que o Ocidente está ocultando vergonhosamente o fato de que sancionou navios russos carregados de grãos, né? Precisaria o Papa, então, pedir para mandar libertar também os navios russos, né? Ou será que o Papa, usando uma linguagem religiosa, acha que os russos não são filhos de Deus, né? Quer dizer, tem que liberar só a produção da Ucrânia, né? É cinismo, né, do Papa e de todo o imperialismo, né, que está reclamando do cerco russo. A Rússia, inclusive, está negociando, né, com determinados grupos de produtores ucranianos para liberar a exportação, né, sob a supervisão, porque a Rússia tomou o controle de toda uma parte, né, toda aquela região, a saída do mar da Ucrânia. Isso está impedindo a exportação de produtos agrícolas, e isso aí está agravando a crise na Europa e em várias outras regiões do mundo, né? Mas a demagogia dos chefes aí imperialistas e dos seus súditos, né? Inclusive súditos religiosos, não tem fim. Bom, mais uma no mesmo sentido do Caio, sobre o pronunciamento de um executivo de uma petroleira russa. Com você, Caio. Exatamente, que é um fato bastante, pode ter um impacto mundial, né? Que o vice-presidente da petrolífera russa, Lukoil, ele publicou um artigo afirmando que a Rússia deveria reduzir de 20% a 30% a sua produção de barris de petróleo, né? Segundo ele colocou no artigo, inclusive, né, que é melhor vender 10 barris de petróleo por 50, né, ou 7 barris por 80. E ele fala que também o bloqueio realizado pela política de sanções dificulta a produção de petróleo na Rússia, e que para o consumo doméstico e a exportação eles podem sim reduzir o preço a produção, né, em 20% e 30%, o que teria um impacto no mercado internacional gigantesco, e os analistas já falam que o preço do barril ia para $150 no mundo, que teria um impacto mundial, né? Todo mundo, principalmente os países europeus, iam sentir o impacto do aumento do preço do petróleo, se a Rússia determinar, né, que vai diminuir a produção do barril de petróleo. Então, tá, isso é uma colocação importante, né? Os russos estão mantendo aí a sua produção para manter o preço do barril do petróleo, mas
eles podem a qualquer momento aí reduzir a sua produção e deixar que o barril do petróleo aumente o preço, que vai ter um impacto gigantesco na economia do país inteiro, como no Brasil, por exemplo, onde a Petrobras aplica o meio de cobrança, né? Segundo o mercado internacional. Então, quem está pagando R$ 8 no gasolina vai pagar, sei lá, 15, 20. Então, tá aí a notícia. É isso. E o desespero é geral. Só eu estava vendo agora há pouco uma nota do executivo do JP Morgan, o maior banco dos Estados Unidos, o Jamie Dimon. Ele declarou o seguinte, que ele considerava, palavras dele, eu disse primeiro que há nuvens de tempestade, mas vou mudar o termo, olha o que ele falou. É um furacão, é melhor você se preparar. Né? Ele falou isso se referindo justamente à situação diretamente, ele completou dizendo o seguinte, diretamente relacionado ao petróleo, ele disse, não estamos tomando as medidas adequadas para proteger a Europa do que vai acontecer com o petróleo no curto prazo. Quer dizer, a situação está para lá de Marrakech, está totalmente fora de controle, né? E o principal executivo do maior banco dos Estados Unidos com essa declaração de que a coisa que é um furacão que vem por aí. Bom, na minha última rapidinha, e aí o Caio encerra o programa com mais uma notícia internacional, eu queria destacar o problema da Colômbia. Né? As pesquisas mostraram aí, primeiras pesquisas na campanha, depois da eleição do primeiro turno, realizado no domingo, indicando que o candidato da extrema-direita, né, que passou para o segundo turno em segundo lugar, né, com o apoio da direita tradicional ligado aí ao Uribe, né, a direita, o equivalente aqui à direita pró-imperialista, o PSDB, o DEM, né, ele aparece nas pesquisas do Centro Nacional de Consultoria com 41% de intenção de votos contra 39% do Petro, que é o candidato da esquerda. Bom, a situação deve servir de alerta, né? O Petro estava favorito, era apresentado aí como tendo chances até de ganhar no primeiro turno o candidato da esquerda. Não só isso não aconteceu, como o candidato que estava em terceiro lugar, né, nas pesquisas, na semana das eleições, acabou passando para o segundo turno e agora está nas pesquisas em primeiro lugar. Né? Sem mobilização, né, sem uma ação enérgica da esquerda, com uma esquerda muito institucional, bunda mole, né? Desculpe a expressão, mas é isso que a gente tem visto aí em toda a esquerda da América Latina, que não mobiliza, que contém as lutas, como aconteceu na Colômbia, contém o enfrentamento com a direita, o resultado na Colômbia também a esquerda paralisou a luta pelo fora Duque, né, o Bolsonaro de lá, e procurou jogar as cartas numa eleição sem bulir, como dizem no Nordeste, né, sem agitar, né, sem ir para o enfrentamento. Bom, e agora quem está tirando proveito dessa situação é a extrema-direita, que se unificou com toda a direita, né, em torno de um candidato aí que é apontado, o Hernandes, como o Trump da América Latina. Caio, com você para a última notícia e você encerra o programa. Beleza. Bom, a última notícia diz sobre a China, né? Os militares chineses, em declaração oficial, disseram aí que as patrulhas aéreas, né, aéreas na região de Taiwan, que ocorreram, foram legítimas contra o conluio, que eles classificaram, né, de setores da ilha, né, e Washington. A gente lembra que o Biden, né, ele deu uma declaração extremamente ofensiva, dizendo, inclusive, que apoiaria militarmente pela força, né, dando a entender que apoiaria a causa de Taiwan, o que os chineses depois classificaram como hipócrita, né, quando os Estados Unidos disseram apoiar a política de uma China única, mas, ao mesmo tempo, lançaram essa política de apoiar, por exemplo, a suposta independência de Taiwan, que é parte da China. Isso foi uma resposta, né, à provocação do Biden, que, inclusive, gerou todo um desconforto aí internacional, né, de relações internacionais, quando ele afirmou
que poderia usar a força para defender Taiwan. Então, os chineses fizeram manobras militares de acompanhamento da ilha e afirmaram que não vão permitir qualquer tipo de intervenção estrangeira no seu território. Então, está aí mais um foco de crise, né, que vem aumentando na situação política. Então, só agradecer aqui o LC29 pelo super sticker que ele mandou e já me despedi aqui e o resumo do dia volta amanhã. Boa noite.